a gente não possa todas as coisas, porque a luta que a gente trava é uma luta com poderosos e nós somos uma areia no meio de um mar de gente odiosa, racista, transfóbica, misógina e nojenta. Mas nós vamos caminhar lado a lado, pela reparação, por justiça, pelo reconhecimento. Eu pedi para que a senhora compartilhasse aqui com quem nos acompanha, porque quando a senhora me relatou pela primeira vez, né, a sua história, e a senhora me disse, eu saí sem a minha certidão de nascimento, né, o atabaque, as minhas coisas, os meus pertences, eu acho que isso é muito sintomático da violência estrutural e estruturante que nós estamos falando aqui. Com toda certeza do mundo, como 2 mais 2 são 4, que se isso fosse em qualquer outro espaço, não teria sido feito com essa covardia, com essa brutalidade, com esse ódio impregnado de racismo e ódio à população negra. Então, pedir para que a senhora compartilhasse, para que ficasse registrado, é para que a gente trabalhe para que histórias como essa não se repita, para que terreiros, identidades, memórias, né, relíquias sagradas ou pessoais não sejam tratadas como lixo, não sejam tratadas como se não fossem nada. E esta casa tem um dever de olhar para essa demanda que a senhora traz, de olhar para o que aconteceu com a senhora e se colocar ao lado da senhora pela preservação da memória, do espaço e pela reparação, porque a senhora precisa de reparação. E, enfim, é triste, é doloroso, mas que a senhora conte conosco, que a senhora conte com as pessoas que enxergam a brutalidade e a violência disso que aconteceu com a senhora. Estamos juntas. Dando continuidade, quero passar a palavra, então, ao representante do Ministério de Direitos Humanos, o senhor Luiz Alberto Ferreira Dias, que é coordenador-geral da Promoção de Liberdade Religiosa do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, e que fará a sua participação de maneira remota. Boa tarde a todos e todas, a todas. Acredito que estejam me escutando. Sim, estamos ouvindo. Queria saudar a requerente dessa audiência, a deputada Érica Hilton, agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com todos e todas. Queria, em nome de Tata Valmir e em nome da Iazana, saudar todas as lideranças de matriz africana aqui presentes nessa audiência. Também saudar a presença do Ministério da Igualdade Racial, na presença da diretora Luzi Borges, uma grande colega de trabalho, de luta, né, uma mulher negra comprometida com a luta negra e também dos povos de matriz africana no Brasil, né. Queria dizer que é uma grande honra representar o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania nessa audiência pública, que está destinada a debater a intolerância religiosa contra os povos e comunidades tradicionais de matrizes africanas e de terreiros, né. Queria também, esqueci de fazer minha autodescrição, fazer rapidamente aqui. Sou um homem negro, estou sentado, né, mas sou alto, tenho 1,78 de altura, estou usando aqui o microfone auricular, né, de óculos e uma camisa preta com uma estampa vermelha e rosa, né. No âmbito do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, essa agenda é conduzida pela Coordenação Geral de Promoção da Liberdade Religiosa, que é a unidade responsável, né, por formular, articular, monitorar e apoiar políticas públicas voltadas à promoção da liberdade religiosa hoje no Brasil. Também ao enfrentamento da intolerância e do racismo religioso e da defesa, né, da laicidade do Estado e também da importância de fortalecer o diálogo interreligioso hoje, nesse momento, né, de muita polarização. Quando falamos de liberdade religiosa, no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, né, não estamos tratando apenas da garantia abstrata do direito à crença ou ao culto, né? Estamos falando aqui da proteção concreta de pessoas, de territórios, saberes ancestrais, de formas de vida que ao longo da história brasileira tiveram seus símbolos criminalizados, né? Suas práticas perseguidas, seus espaços violados e suas comunidades submetidas a diferentes formas de exclusão e de violência. Conforme aqui o relato, né, da mãe Zana, que trouxe, infelizmente, né, esse fato ocorrido, né, e que expressa exatamente o que acontece hoje em todo o Brasil
né, as diferentes formas de violências, né, que o povo de terreiro tem enfrentado com a sociedade brasileira, mas também por parte do próprio poder institucional, né, ou seja, do executivo, do legislativo, né, e de outras instituições. Né. É um direito, né, hoje, do povo de terreiro que está fundamentado na Constituição Federal, né, também no próprio Estatuto da Igualdade Racial. A gente tem trazido sempre a importância desses dispositivos, né. A Lei 7.716, né, criminaliza o racismo hoje no Brasil. Na Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, trazido pela nossa diretora Luz, né, hoje uma política muito importante que está sendo implementada no Brasil, né, que estabelece políticas públicas, né, a partir do Estado brasileiro. Reconhecer o racismo religioso hoje significa compreender a violência direcionada aos povos de terreiros e que, na nossa forma de pensar, não decorre apenas da existência, né, por ser de diferentes, né, questões religiosas, né, por ser uma questão de diferença religiosa. Está profundamente relacionado ao racismo estrutural, que historicamente atingiu populações negras e suas expressões culturais, espirituais e comunitárias. Tem alguns dados que nós trouxemos aqui para apresentar nessa audiência, né, que nós queremos trazer rapidamente, até em virtude do tempo, mas é importante dizer que entre janeiro de 2025 e janeiro de 2026, o Disque Direitos Humanos, né, que hoje, né, está ali junto ao Ministério dos Direitos Humanos, né, o Disque 100, né, registrou 2.774 denúncias relacionadas à intolerância religiosa. E quando a gente observa esses registros de forma mais detalhada, a gente verifica que as religiões de matriz africana figuram entre aquelas tradições mais atingidas, né. Estamos diante de um padrão de violência que possui recorte racial, possui recorte cultural e religioso, e que exige uma resposta institucional cada vez mais qualificada. Nesse contexto, né, o Ministério dos Direitos Humanos desenvolveu também uma pesquisa, que é a pesquisa Respeite Meu Terreiro, que foi uma parceria entre o Ministério dos Direitos Humanos, a Unirio, a Universidade Federal, né, Estado do Rio de Janeiro, juntamente com a RENAFRO, né, a Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras de Saúde, que é uma pesquisa que ouviu 255 terreiros em todas as regiões do país e trouxe resultados que a gente tem dito que não podem ser ignorados, né? Essa pesquisa apontou, por exemplo, que 66% dos terreiros participantes relataram já ter sofrido algum tipo de racismo religioso. 80% afirmaram que membros de suas comunidades foram vítimas diretas dessas violências, né? E 93% dos terreiros com mais de 100 frequentadores, né, relataram já ter vivenciado situações de racismo religioso. Esses dados demonstram, então, né, que não estamos diante de episódios isolados, né? E ele é uma realidade estrutural, o racismo religioso, né, que se manifesta por meio de discriminações, de agressões verbais, de ameaças, interrupções de rituais, depredações e diversas formas de exclusão social, inclusive de racismo institucional religioso. Estamos diante, então, de um sistema de violação, né, de direitos humanos que impacta a liberdade religiosa hoje no Brasil. A dignidade humana, a memória ancestral, a identidade cultural e o direito de existência dessas comunidades. É justamente a partir desse diagnóstico também que o Ministério vai realizar, trazer aqui para convidar todos e todas, né? No dia 29 e 30 de junho, vamos fazer o seminário Racismo Religioso na Perspectiva da Violação de Direitos Humanos, né? Que é uma iniciativa de construção construída para aprofundar o debate e para fortalecer a articulação entre Estado e sociedade civil nessa perspectiva da violação de direitos humanos, né? Vamos pensar ali a partir de um painel, né, que vai trazer os dados, né, e aprofundar os dados do Disque 100 e também da pesquisa Respeite no Meu Terreiro,
Também teremos um segundo painel ali sobre o racismo religioso na perspectiva da violação de direitos humanos e dos princípios constitucionais, dos direitos fundamentais, né? Eu não sei se meu tempo, eu estou aqui meio que observando, mas eu não sei como é que está o meu tempo. Também vamos pensar em um terceiro painel para discutir a relação entre religião, democracia e laicidade, né, do Estado brasileiro. Estamos aí diante, né, de uma tentativa da imposição de um Estado teocrático, né? Só para responder sobre o seu tempo, Luiz, ele já se esgotou. Se esgotou, então vou concluindo aqui já, então, tá bem rapidinho. Então, assim, né, nós estamos preocupados aqui, para nós ir finalizando, né, com a produção de dados, também aperfeiçoar conceitos, fortalecer instituições, né, e responsabilizar também violadores, ampliar mecanismos de proteção e construir políticas públicas capazes de responder às demandas apresentadas pelos próprios povos e comunidades tradicionais, né? Então, o Ministério tem investido em ações de educação, em direitos humanos e formação de agentes públicos, né? Tem uma parceria importante com o Instituto Federal Goiano, né? Onde temos desenvolvido alguns cursos voltados à promoção da diversidade religiosa. Também junto ao ENAP, né? Realizamos o curso de enfrentamento ao racismo religioso, né? Seguimos ainda atuando de forma articulada com a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, né, com os órgãos e sistemas de justiça, com outros ministérios e com a própria organização da sociedade civil, né? Gostaríamos de reforçar ainda para finalizar a importância, né, destacar a necessidade da denúncia, né? Então, registrar o Disque 100, ligar para o Disque 100, né, contribui muito, né, para dar visibilidade a uma realidade que durante muito tempo permaneceu silenciada, né? E finalizo reafirmando que o enfrentamento ao racismo religioso é uma agenda de direitos humanos, de democracia e de justiça social, né? E defender os povos e comunidades tradicionais de matriz africana e de terreiros significa também defender a diversidade cultural, a ancestralidade e a igualdade racial. Então, desejo que essa audiência pública aqui contribua, né, muito para fortalecer o diálogo entre o Estado e a sociedade e que possamos avançar na construção de políticas capazes de garantir que nenhum brasileiro ou brasileira seja discriminado em razão da sua fé, da sua ancestralidade ou da sua identidade cultural. Então, agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Luiz. Dizer que o Ministério dos Direitos Humanos reafirma o seu compromisso com essa luta. Obrigada, Luiz, pela sua participação.